Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast OCP. Eu sou o Guilherme Brito. Aqui nesse podcast a gente fala bastante sobre a certificação OCP de banco de dados Oracle. E nesse podcast o objetivo é entrevistar aí profissionais que estão no início de carreira ou que realmente já atuam na área e que seguiram a nossa metodologia de alguma forma para conseguir aprovação em uma das provas da certificação do OCP. E hoje eu estou aqui com Rafael Almeida para a gente poder fazer esse bate-papo e falar um pouquinho aí sobre como que foi essa jornada aí da certificação OCP. Eu quero convidar aqui o Rafael para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Rafael? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos aí da live. Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar bastante aí do que legal. Projeto, DBA-OCM e também da minha trajetória até a certificação. Que legal, Rafael. Cara, um grande prazer. Primeiro, obrigado aí pela sua disponibilidade de a gente fazer esse bate-papo. Você é um cara hoje que faz parte dos nossos programas, mas o objetivo aqui é realmente reconhecer aí, entender como foi essa conquista aí de passar em uma das provas da certificação do OCP. E para a gente começar esse bate-papo, Rafael, eu quero entender quem é o Rafael, cara. Há quanto tempo você trabalha na área de tecnologia? Conta aí um pouquinho, cara. Como foi essa entrada sua dentro da área de tecnologia? Eu entrei muito cedo, Entrei com 16 anos na área, praticamente. Ia fazer 16, 15 para 16. E eu comecei numa empresa chamada Usoft, lá no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Essa empresa, na época, era top 15 e tal, em termos de fábrica de software e tudo. E ali eu tive a oportunidade de ser um trainee, algo do tipo, estagiário, com 2 DBAs da IBM. Com isso eu aprendi na época SQL Server 97, Oracle 9i, E tinha até um Sybase lá. E aí a gente foi galgando, tinha clientes como TAM, CPTM, Trem de São Paulo, GEDAL, Commit, ali do professor Maris. E com isso eu comecei a viajar para São Paulo, capital. Enfim, São José do Rio Preto é interior, 450 quilômetros, bem longe de São Paulo. E quando eu fui para São Paulo, foi aí que eu comecei a ter contato com empresas grandes, como Global Crossing na época, depois virou Level 3, e aí eu já atendi clientes como B2W, e só que essa sequência eu pendi mais para o lado do SQL Server, do Pão do Brasil, foi minha última empresa em São Paulo, e eu venho para o Rio em 2011, comecinho de 2011, e moro no Rio de Janeiro até hoje. De lá para cá passei aqui por empresas. Me tornei consultor de banco de dados, mais indo nas empresas e tudo mais, com esse viés aí mais de Microsoft, de SQL Server, mas atendia também Oracle, nunca deixei o Oracle de lado, mas era uma coisa que me incomodava, dar essa equilibrada, conseguir aprender o Oracle era um sonho de criança, Então, eu falo de criança porque eu comecei muito novinho, e eu lembro também que minha paixão por banco de dados foi quando eu vi uma apresentação da Oracle, você deve lembrar, eles davam um CDzinho preto para você instalar, ficar testando na sua casa e tal, e aí do 9i ainda, e eu fiquei encantado com aquilo, fiquei um final de semana inteiro instalando. Então, mesmo ganhando dinheiro com SQL, eu sempre tive vontade também, muita vontade de trabalhar com Oracle, que foi o que me inspirou a vir para a área. E no Rio aqui, voltando ao Rio de Janeiro, trabalhei na Quality Digital, entre 2 passagens ali de 7 para 8 anos. Pela Quality eu passei por Cristo Redentor, Maracanã, Engenhão, passei também por clientes como o Jornal Globo, grandes clientes aqui, Queiroz Galvão, grandes clientes aqui do Rio de Janeiro. Por último, eu passei na Petrobras, pela Tivit, fiquei ali mais ou menos de 3 para 4 meses, e agora, recentemente, há um pouquinho mais de um mês, estou na Edwall, que é uma empresa paulistana novamente, só que dessa vez home office. Tentei resumir aí, Gui. Que legal, muito bom saber um pouquinho da sua jornada. E, cara, nesse resumo aí, tem quanto tempo já trabalhando com banco de dados, cara? Um dos clientes que eu comecei, até eu conheci você aqui na internet, a gente se aproximou bastante. E no começo, eu confesso que eu entrei no curso para dar conta da Fiocruz, que eu esqueci de mencionar aqui, bem na época da pandemia, era eu e tinha a Viviane Araújo, uma DBA,
da Fiocruz, que dava conta do recado. Imagina a correria, né? Fiocruz, época de pandemia. E eu tive que colocar a mão em MySQL e Oracle. E aí eu comecei a fazer aquele do básico ao avançado, né? A gente até um dia te ligou, instalando lá uma single instance, mas era em ASM, até que conseguimos e tudo mais. E aí eu comecei a voltar essa paixão pelo Oracle, aí é 2021, né? 22 ali. E depois, quando eu fui para Petrobras, através da Activity, já mexi mais com Oracle, muito mais com Oracle. E aí eu entrei em contato com você novamente, porque reacendeu, né? Essa vontade de me debruçar em cima do Oracle. Mas tem quanto tempo de experiência em banco de dados, cara? 22 anos. 22 anos só com banco? Mas era no geral, né, cara? Era tipo assim, consultor mesmo. Entendi. Cheguei a pegar um banco de dados chamado Azulão na KPCSP, que era o Select, era em português com inglês Select, né? Coluna, e em vez de front era para, tabela. Então, assim, consultor você encara qualquer parada, né? Ficou um pouco ali financeiro, mas não tão focado no Oracle, né? E de um tempo para cá eu comecei a focar só no Oracle, a ponto de, nesse momento, eu trabalhar numa equipe Oracle mesmo, só Oracle. Que maneiro, cara. E vamos lá, cara, nesses 20 anos aí de experiência com banco, alguma certificação, cara, você tinha tirado antes disso ou não? Eu sempre fui muito corrido e eu não dava essa importância que eu dou hoje, né? Hoje eu vejo que a certificação é muito importante. E eu tirei a da MySQL, que também é uma prova Oracle, isso daí me deu uma ajuda, porque, né, a prova é bem parecida, o formato, né? De você entrar e tudo mais, colocar o código, até a fonte, no meu caso, estudando de até a fonte ali, que é clarinha, assim, às vezes me dava tudo que muda, assim, o nosso cérebro é muito mais visual, né? 85% visual. Então, até a fonte, eu me adaptei e tudo, e eu tirei OCP, digamos assim, OCP do MySQL, mas o que eu venho estudando mesmo é o Oracle, e agora eu tirei a 082, né? O Z0 do 082. Que legal. E você sentiu essa necessidade, então, pelo mercado? As empresas que você estava atuando estavam dando relevância a isso mesmo, cara? Sim, cara. O que acontecia? 22 anos, né? Grandes empresas, esqueci de várias aqui, mas já falei algumas, e inclusive aí internacionais, da América Latina, só que chegava num ponto que falava, você precisa ser certificado. Então, cara, se é para certificar, vamos naquilo que eu amo, vamos no banco de dados, que é o número 1 do mundo, né? E aí eu vim para o Oracle, gostei muito do seu testemunho, né? Como profissional, você falando que dava medo para fazer um próximo passo, foi lá, tirou a CM, então isso daí, confesso que, né, digo aqui em público que me cativou, sou seu fã, e também com o tempo me tornei muito admirador do método, né, cara? Eu acho muito fantástico, assim, quem estudar direitinho não tem jeito, não tem como passar. Que legal, Rafael. E vamos lá, cara, eu sou de uma época que a gente falava bastante sobre certificações versus experiência, né? Acho que você que é da minha época aí, 20 anos já trabalhando com banco de dados, você sabe o quanto que isso era um assunto discutido. E aí hoje eu vejo que com o tempo passando a gente começa a amadurecer e a gente pensa, por que não os dois, né? Você ter a experiência mais as certificações. Então não adianta você ter uma certificação que você não sabe fazer. E também é muito ruim você saber fazer um monte de coisa e muitas vezes não saber comprovar isso no seu LinkedIn, no seu currículo, entrar no processo seletivo, várias pessoas com ACP e só você que não tem. Então eu acredito que essa fórmula da experiência mais as certificações, cara, é o que faz ser aquele profissional irresistível dentro do mercado, né? A gente tem visto o quanto que isso tem um peso gigante. E, cara, tô totalmente de acordo contigo. Realmente hoje a gente tem visto o quanto que se você tiver esses dois, cara, com a sua experiência de hoje, mais as certificações, a gente consegue realmente evoluir bastante e se posicionar como um cara mais especialista, né? Então, esse é um grande ponto. E aí, Rafael, vamos lá. Dando sequência aqui ao nosso bate-papo, né? E aí, eu sei que você entrou na mentoria, foi esse ano, não foi, cara? Ou não? Foi em março, mas eu comecei a estudar em comecinho de abril, considera aí. Eu estava calculando aqui a agenda, comecei ali dia 1 ou dia 2 de abril, por aí. Não vou falar o dia, porque
não tenho certeza, mas foi no começo de abril. Legal. E aí, cara, dentro desse processo de estudos, como que foi essa jornada aí, cara? Foram quantos meses de estudo para você, de fato, agendar a prova e se sentir pronto para fazer essa prova 082? Primeiramente, elogiar, né, Guilherme, o teu método, porque e o atendimento tanto seu quanto do seu time, né? Primeiramente, que eu achei que foi fundamental uma boa estratégia. Isso na mentoria a gente tem aqui na DBA-UCM. E de cara você já colocou ali, né, o seu time para me entrevistar, para a gente traçar ali o que eu estava precisando. No caso, até eu estava precisando tirar em tempo recorde, isso não me agradava e nem agradava o time, até porque tem que equilibrar teoria com mão na massa, né? E cara, seguindo as aulas ali direitinho, né? Todas as aulas da 1Z082, porque como eu já trabalho, eu pulei, né, a parte, aquela primeira que é... Muita coisa você já tinha prática, né? Sim, sim, questão de operadores, SQL e tudo mais. E aí eu fui para a parte do Oracle, que por mais que às vezes eu tinha prática ou não, na teoria ali a gente monta o quebra-cabeça, porque você faz todas as aulas direitinho, e aí você com as aulas normalmente ela ali de 30% a 40% teoria, mas muito profunda, e aí você faz na prática. Então você monta esse quebra-cabeça de teoria com prática, que é o que você gosta de falar, que é mão na massa. E depois, sem dúvida, né, a revisão do simulado, que é colocar em prática, inclusive, né, as questões erradas, né? A gente entender, pô, realmente isso aqui não dá certo, fazer no laboratório. Então, para mim foi fundamental. Eu dedico muito isso, né, ao trabalho de vocês e, claro, eu ter seguido tudo que vocês me passaram. Cara, eu costumo dizer que é 50-50 a responsabilidade, né? Nós de poder estarmos aqui todas as semanas para te apoiar com a metodologia e você também de executar, né, cara? Não adianta nada o melhor plano do mundo sem execução. Então, cara, te parabenizar realmente pela sua dedicação para conseguir atingir o objetivo. E, pessoal, a nossa metodologia ela é baseada em 3 pilares, até para comentar o que o Rafael falou, né? Primeiro é você realmente entender o conceito, né? Então, se você não entender o conceito, cara, fica muito difícil de fato você realmente fazer alguma prova, alguma certificação. Depois disso, é importante você pegar esse conceito, essa teoria e ter testado, cara, colocar na prática. E aí a gente traz alguns laboratórios simulando o mundo real, que isso é muito interessante, que a gente consegue fazer. E o terceiro é, depois que você estudou a teoria e a prática, você ter a questão, inclusive, de revisão dos simulados, de você pegar realmente as questões da prova com alguém que já passou, fazendo, de fato, uma análise ali específica de cada questão e testando cada questão. E isso faz muita diferença, né, Rafael? Você realmente estudar junto com alguém que já fez a prova, entendendo como que é o critério de análise de uma prova da certificação, né? Sim, isso me deixou muito seguro, cara. A ponto de que primeira prova, se você me permitir, né, contar aqui rapidinho, claro. o relato, né? A primeira prova, caiu minha internet no meio da prova. Caraca, fiquei triste, cara. Agradecer o Carlos, perdeu aí, juntando aí um dia, né, comigo, abrimos vários chamados, aí ele me ajudou ali. Tem isso também, viu, pessoal? Todo o apoio, do início ao fim, como fazer a prova, tudo isso nos dá tranquilidade para chegar lá com a cabeça, né, pensando somente nas respostas. Enfim, o Carlos me ajudou, a gente conseguiu o novo voucher. Quando veio o novo voucher, aí eu dei uma pilhada e estudei um pouquinho mais, né? Falei, cara, eu vou aproveitar agora que não tem mais esse... vou abrir aqui com o pessoal, né? Eu tinha ali 30 dias, eu acho, né? Um pouco menos para tirar a certificação devido a essa questão que você disse, Guilherme, que as empresas hoje, em termos de contrato, inclusive, né, precisam. E aí eu pude fazer do jeito certo. Então, recomecei, fiz do jeito certo, até para poder usufruir, né, de todo o ensino que vocês passam. E, cara, foi muito legal, porque eu evolui tanto no trabalho. Hoje eu vejo no meu trabalho como que eu já saio me virando em tudo que é jeito. E se é SO a gente resolve, se é rede a gente entende, pelo menos. Isso é bom por causa do laboratório. E também, depois que eu fiz a revisão dos simulados, conforme você disse, com pessoas que já fizeram, com perguntas pertinentes, eu fiquei muito tranquilo. Na segunda, na hora da prova, me deu uma enxaqueca. Não sei se era porque eu trabalhei o dia todo, né? Estava de noite, isso foi atenção, mas eu fui com enxaqueca e tudo. E eu creio até que eu tiraria uma nota um pouco melhor sem enxaqueca, não tendo desculpa. Mas eu estava tão seguro que, assim, cara,
Foi muito tranquilo para mim fazer a prova. Que legal, Rafael. E vamos lá, cara, teve algumas coisas ali que você estudou ali da parte de administração ou de SQL que de fato trouxeram algum tipo de aprendizado, mesmo você com tanta experiência, teve coisa da prova que você achou interessante ali para poder te relembrar algumas coisas do dia a dia? Muita coisa. Eu sou apaixonado pela arquitetura Oracle, né? Desde a física, arquitetura de memória, né? CGA, PGA, enfim, Mystery, né? Tipo, praticar também muitas coisas, é o que eu te falei, né? Muitas coisas no serviço do dia a dia, eu vou tentar explicar, você me ajuda. A gente faz e nem sempre a gente tem noção. Automático, né? Vira meio que uma operação ali, né? Você sabe o que está fazendo, mas você não tem um lado acadêmico, vamos dizer assim. E aqui eu consegui ter esse lado acadêmico, né? E depois juntar tudo quebra-cabeça e principalmente a estrutura, né, de background, né, entender o que é cada processo ali minuciosamente, a parte de, como disse, de listening, internet name, ali isso é o básico. Eu falo, não, isso é o básico, eu sabia configurar, mas agora eu tenho uma visão diferenciada, né, e daí em diante aí vem, né, os mais críticos, DB-Link, que mais? Deixa eu ver, até fiz uma colinha aqui, coisa que caiu na minha prova. Arquitetura, legal. Do Oracle, processo, background, caiu, acertei todas essa daí. Datafile, gerenciamento de table space, hoje eu tenho uma visão, né, de segmento, extend, datablock, totalmente... Não que antes eu não tinha, mas hoje é muito... Já está natural na minha cabeça, entendeu? Como se fosse falar português. Então, caiu questões aí de checkpoint, de parâmetros, OMF, startup, né, questão do malte, não malte, que situação que está. Enfim, tudo isso daí estudando e com a revisão, aí é caixa, regular. E deixa eu te perguntar, cara, com relação aos tópicos, né? Na primeira prova 082K, administração e SQL. O que você acha que caiu mais, Caio? Caiu mais coisa de SQL ou mais coisa de administração? Mas SQL, só que vem acompanhado aí gerenciamento de namespace, datafile, OMF, que mais? SQL Load, né? Como eu falei aqui, DB-Link, que na minha opinião é administração. Na minha opinião não né? A arquitetura, Oracle Net, então assim, não é só em si o SQL, mas cai muita coisa de SQL e muita pegadinha, né, cara? Por exemplo, Describe, é uma coisa muito comum, Desk. Pode executar apenas em SQL Plus? Não. Você pode executar no SQL Loader, por exemplo. Então, assim, são detalhes que na revisão do simulado e também estudando, a gente vai pegando e não entra nessas pegadinhas. Né? E às vezes dá até para utilizar no dia a dia ainda. Né? Essa é bem bobinha, né, Guilherme, que eu estou falando, mas teve outras mais sinistras, né? Mas caíram bastante coisa, assim. Vamos dizer que, na minha opinião, na minha prova, 60% aí de SQL, cai bastante. 40 que legal. De arquitetura, né, e administração. Que legal. E vamos lá, meu amigo. Então, uma opinião sua, você achou que essa prova é difícil, cara? Não tem certo e errado, tá? Não achei. Até porque eu estava até trocando a ideia com o DBA da minha equipe, Oracle também. Eu falei, cara, para ser OCP, a própria Oracle, né, porque assim, estava com muito receio, indiquei o curso, ele vai vir aqui conhecer, vou passar o contato dele para você. E eu falei, cara, não tem que se cobrar a perfeição, porque a própria certificação te permite, lógico que a gente vai buscar o máximo de scout, mas a própria certificação te permite saber 60%, e o resto a gente corre atrás. E aí, assim, cara, eu acho que é por aí, entendeu? Que legal. Desculpa, Gui, qual foi a pergunta de vocês? A cabeça está um pouco pesada. Não, perguntei basicamente se você achou que a prova era muito difícil. Se você achou a prova difícil, não. Não, é o que eu falo, cara, tá até sendo redundante. Estudando as aulas direitinho, fazendo revisão de simulado, levando a sério. Em 1 mês e meio eu tava acertando todas. É que na hora da prova envolve nervoso. Contar aqui também que a gente tem que ter muito sangue frio, porque começou a dar erro no link, né? Então... Eu tive que ter muito sangue frio ali. Depois o indiano entrou, começou a trocar ideia comigo, aquele inglês indiano. Tive que desenrolar com ele. Aí depois você vai para a prova. Então, só aí adrenalina. Mas, assim, 2 meses bem estudado aí, eu creio que passa na prova. Que legal, cara. E vamos lá, o que você achou do nível de inglês dessa prova aí, Rafael?
Ah, O pra inglês estava gente, muito avançado, não, tranquilo. não, pra gente que é da área é muito tranquilo. É É. muito Precisa ter técnico, um né, inglês Gui? fluente, cara, para fazer essa prova? Não, não, o básico do básico é muito Acho que muita técnico, gente trava por conta disso, né? Então é legal ouvir sua opinião justamente, também né? sobre isso. Não, é muito técnico, cara. Isso não tem como. O cara, assim, com todo respeito, né, cara, tem que, tem que se dedicar bastante se você não conseguir entender aquele inglês, porque eu considero mais, não é mais difícil, né, porque já tá na veia, tá no nosso sangue, mas eu considero o inglês do dia a dia, correndo atrás de documentação e tudo mais, muito mais pesado do que o da prova. O da prova é simplesmente uma pergunta ali, até pelas respostas você entende o contexto, no mínimo ali, para poder responder. Que legal. E você passou de primeira nessa prova aí, cara? De primeira, graças a Deus, né? Confesso que eu fiquei nervoso, na MySQL eu não fiquei, mas acho que como eu te disse, né, cara, passou um filme, né, 16 anos, pegando o CDzinho do Oracle, de um cara lá da Oracle na época, um palestrante, e, e realmente, assim, eu era travado, e você falou para mim, você vai ser um OCP. E eu vi também um testemunho seu que você falou, cara, tudo que a gente quer dar um passo na vida, a gente sente medo, né? E eu sempre senti essa, pô, tá bom, já tô me virando. Aí depois que a gente trocou a ideia e tal, aí eu falei, não, eu vou buscar o CP. Então, passei na 82 e é um compromisso aqui contigo de voltar aqui com essa OCP, se Deus quiser. Que legal, cara. E qual que foi a sua nota aí, Rafael? Conta pra gente. Foi 68 alguma coisa. Legal. O mínimo é 60, né? Mínimo é 60. Teve uma folguinha, né? Até achei que eu ia ter mais nota, só que acho que foi um pouco de nervoso. Aí que é um conselho que eu dou para a galera, de acordo com a minha experiência, né? Você tem muito mais provas, pode me ajudar a falar com o pessoal, mas é manter a calma o mais frio possível. Eu vi que eu comecei a acertar quando passa aquele comecinho, é igual um jogo de futebol, desculpa a comparação, mas no começo parece que você fica muito nervoso e depois você vai se soltando, aí eu já comecei a ter certeza. Eu acertei. E só que no começo eu estava um pouco nervoso ali, até relembrei algumas coisas, falei, cara, aquela eu errei de bobeira. Mas Legal. enfim, assim, o importante também não pode ser muito perfeccionista, né, Gui? Meu objetivo era passar e agora é continuar estudando, não custa nada ir lá, rever tudo novamente, para chegar à excelência e aplicar no trabalho. Que legal, Rafael. E vamos lá, cara. Quantos meses de estudo você recomenda para alguém que está querendo fazer essa prova, cara? Quantos? 0,82? 0,82. Em quanto tempo você acha que dá para se preparar legal aí para quem está buscando essa certificação? Vou pegar uma pessoa que nunca estudou, né, de 2 a 3 meses. Um cara que já é da área, 2 horas por dia aí, que não custa nada, né? Eu Total. acho que parece que é muito, mas não é, passa voando. A média que eu estudava era de 2 a 3 horas, nem era todos os dias, era tipo 4 dias da semana. 2 meses já dá para passar quem é da área e 3 meses para quem não é da área. Se levar a sério, passa assim. Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Rafael. Você acredita que sem esses laboratórios práticos para cada tópico da prova e sem a revisão dos simulados, cara, seria muito mais difícil, cara, realmente a chance de ser aprovado nessa certificação? Só com os métodos tradicionais, com os cursos tradicionais? Guilherme, eu estudei a prova OCP do MySQL, que é um banco que eu trabalhei muito menos que com Oracle. Apesar de eu falar que a minha especialidade maior é SQL, eu vi primeiramente na minha vida Oracle e sempre estudei e até participei de grandes projetos de Oracle. Mas o que acontece, cara? Eu passaria, com certeza, igual eu passei na MySQL estudando sozinho. Mas com o método você tem muito mais aprendizado, que eu acho que é o que fica para a vida, né, como ser humano e também como profissional. Legal. E ainda um método, cara, não tem erro, irmão. Esse E às vezes método até para aí encurtar um pouco mais, né, cara? Ter mais chance de ser aprovado e até mesmo em menos tempo também, né? Não, com o método você vai ter ali um estudo, cara. É como se fosse assim, ó. Eu já sei o caminho, então eu tive que desbravar. Mas agora eu vou te ensinar aqui o caminho, você vai camelar como eu, mas você não vai bater cabeça, entendeu? É bem por aí. Então, é bem direcionado,
né, muito bem planejado, muita estratégia de excelência para você passar na prova, e não só isso, na minha opinião, Guilherme. Para mim, pelo menos, hoje eu sou um outro DBA, não tenha dúvida disso. Que legal. Rafael, acho que eu queria pelo menos simplesmente parabenizar você aí, cara, pelo seu resultado, pelo seu empenho, a sua experiência. Cara, eu acho que o mérito é todo seu de realmente conseguir ser aprovado. Agora vamos para esse passo da 083, que realmente é um passo importante para concretizar essa questão do ACP. E, cara, vamos lá para a gente para essa parte final. Qual mensagem você deixaria aí, cara, de recomendação para quem está buscando fazer 082 também, assim como você, e passar de primeira? Acredite sempre em você. Isso é uma coisa que às vezes dá aquele frio na barriga, principalmente na hora que você está estudando ali, parece que a coisa não vai. E com o método da DBOCM, não é puxando o saco, é gratidão, porque me ajudou muito. Você se aplicando, tendo disciplina, cria ali um plano de estudo que não tem erro. Além de passar, você vai se desenvolver também nas empresas que te contratarem. Cara, que legal, Rafael. Realmente parabenizar aí, cara. Muito legal ver a sua evolução aí dentro do nosso programa, ver você conseguindo realmente atingir os objetivos. É só o começo, meu amigo. Tem várias outras aí para poder te consolidar cada vez mais aí no mercado. Eu sei que você mudou de empresa recentemente aí, cara. Parabéns. Acho que Obrigado. compartilhar aí, cara, o que você tem feito para a nossa comunidade é muito importante. E, cara, do nosso lado, estamos aqui à disposição para poder te ajudar aí para esse próximo nível. E, cara, te agradecer mais uma vez pela participação do podcast, cara, e suas palavras finais aí para a gente poder fechar. Agradecer a você, agradecer a todos, né, que estão aí no chat, na live, e dizer que eu estou muito feliz e concordo contigo, é só o começo. E gratidão, né, Guilherme? Gratidão e muito obrigado por fazer parte aí, de ter esse benefício, né, de fazer parte de um DBA-OCM, de um time como pessoas como o Carlos aí, todo o seu time, e também os outros alunos, né? Quando tem a mentoria ali, a gente troca uma ideia, troca experiências. Eu não lembro quem foi, me desculpa a injustiça, mas ele falou, pô, lembra o método de anotação que uma senhora falou que estava anotando. Ele falou que devido a uma pesquisa e tal, anotando aprende muito mais, eu comecei a anotar também. Então, assim, tá nesse meio que todo mundo está em prol de uma ideia, o mesmo objetivo, né, cara? Isso daí é fundamental e é por isso que eu estou muito feliz de ter até citado esse lado meu aí de ambição de certificação e tudo, que estava um pouquinho adormecido. Então, galera, eu recomendo que se você quer realmente se certificar no Oracle, aprender Oracle, esteja no meio de pessoas que têm o mesmo objetivo e de pessoas que já alcançaram o objetivo. E aqui é um lugar ideal, né? Tamo junto. Que legal, Rafael. Cara, obrigado mais uma vez. Tamo junto e nos falamos dentro da mentoria lá, cara. Conta com a gente. Um grande abraço. Sim, sim. Forte abraço. Valeu, tchau, tchau. Muito legal, pessoal, a gente poder ver a história aqui do Rafael, um cara com grande experiência e que está aí agora fechando esse ciclo de certificações, concluindo essa questão do ACP. E muito legal ver que a nossa metodologia tem ajudado, de fato, algumas pessoas. O nosso jeito de estudar é um pouco diferente dos métodos tradicionais. A gente coloca muita prática, muito mão na massa. A gente tem uma entrega realmente de ter esse acesso a pessoas que já passaram uma certificação para que você consiga encurtar essa jornada. A gente não acredita em fórmula mágica, mas a gente acredita que se você estiver conversando com alguém que já passou pela etapa que você está buscando, facilita. E a gente consegue ter um método que realmente encurta essa jornada. Então, se você realmente quer saber mais sobre os nossos programas, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo. Lembrando que esse podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então fechamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.